Deus não aceita desculpa. Diga mais uma vez para o seu irmão, olhando para ele: Deus não aceita desculpa. Quando o Senhor, Ele implementa, Ele elabora, Ele planeja o propósito dEle para as nossas vidas, nós temos que cumprir. Nós não podemos fugir dos planos e dos projetos de Deus para as nossas vidas. Amados, desculpa, o dicionário conceitua como escusa, como uma evasiva, como uma justificativa, uma espécie de saída para justificar a não ação do ser humano, ou seja, para tentar justificar a ação omissiva do ser humano, que deveria fazer alguma coisa, ou até para tentar justificar porque a pessoa não fez o que deveria fazer, tá certo? Ou que poderia ter sido feito. Na verdade, é uma evasiva, é uma saída, é uma justificativa, é uma alternativa para, numa espécie aí de esclarecimento, no sentido de dizer: olha, eu tenho que justificar a minha ação ou a minha omissão, mas basicamente em relação àquilo que nós deveríamos fazer. Quando o Senhor nos comissiona, quando Deus nos dá uma missão para fazermos, nós não podemos apresentar desculpas, não podemos apresentar escusas e evasivas. Há duas palavras no original aqui, só para registrar, fala-nos no original grego, é profases. Esta expressão está aqui em João capítulo 15 e o versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Esta palavra aqui, desculpa no original, é profases, que quer dizer, e tem este mesmo sentido, de evasiva, de justificativa, de pretexto, um pretexto que a pessoa cria para tentar justificar a sua omissão, a sua não ação a respeito do cumprimento da tarefa que a pessoa teria que desenvolver. Aos Coríntios capítulo 12, verso de número 19, há um texto que é usado uma outra palavra aqui no original: cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação. Aqui não está utilizada a palavra profases, quer dizer pretexto, desculpa, evasiva. Aqui é uma outra palavra que quer dizer defesa, apologia. Paulo, ele aqui está dizendo que cuidais que ainda nos desculpamos convosco, ou nos defendemos diante de vós, é uma outra expressão, mas o sentido do que nós queremos desenvolver aqui para os irmãos é de que não adianta criar pretexto, criar desculpa, porque você não fez a obra de Deus, porque você não está realizando a obra de Deus e não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Amados, Moisés aqui, no contexto não só do capítulo 3, mas também do capítulo 4, nós vamos observar três grandes desculpas apresentadas aqui por Moisés. A primeira está no versículo de número 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Diga assim: quem sou eu? Sabe o que Moisés estava dizendo com isto? Eu não sou ninguém, eu sou incapacitado diante da grande comissão e ordem que Deus lhe dera no verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó.
para que tires o meu povo os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, criou um pretexto, criou aqui uma alternativa para tentar explicar, justificar a sua omissão de não ir. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Foi uma desculpa, uma evasiva que Moisés apresentou a Deus diante da sua grande ordem para que fosse ao Egito e tirasse os filhos de Israel. Ele estava se apresentando como incapacitado, não sou ninguém. Agora eu quero traduzir isto para o lado positivo e dizer para você uma grande lição aqui. Olha, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um grande pensamento que se aplica a esta primeira evasiva e desculpa apresentada por Moisés a Deus. Claro que vemos no lado negativo, Moisés dizendo: quem sou eu? Eu não sou ninguém, não tenho capacidade, não posso fazer a tua obra, a tarefa é árdua, é grande. E Deus então lhe enche de capacidade, como nós vamos ver nos versículos seguintes. Mas repitamos esta frase que é importante: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Diga após mim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Outra coisa que eu quero que você grave: os homens mais aptos, para grandes missões, os homens mais capacitados para grandes missões aqui na terra, geralmente são os que se julgam mais despreparados, tá certo? Isto é, quanto mais você diante de Deus reconhecer a sua incapacidade, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a falta de condição e recurso próprio, pessoal, intrínseco, de dentro de você, mais Deus te observa como um grande instrumento capaz de realizar a obra dele aqui na terra. Você está aqui, meu amado, é porque Deus te capacitou, Deus te encheu, Deus te deu graça para estar aqui neste santuário e realizar a tarefa do Senhor. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, é isso mesmo? Segunda carta: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amado, glorifique o nome de Jesus. Você é alguma coisa, é porque Deus te fez ser. Aleluia. Hoje nós somos, não porque nós teríamos ou tivemos condição para sermos alguma coisa hoje, mas é porque Jesus, através da sua obra, Ele nos fez alguma coisa, Ele nos fez ser algo para Ele, e é por isso que somos os seus mensageiros, os seus obreiros aqui na terra. Amém, meus amados? Glórias ao nome do Senhor. Eu quero que você levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Você foi escolhido por Deus, por isso Deus te capacitou para realizar uma tarefa poderosa aqui na terra. Que desculpa você então poderá apresentar diante do Senhor, diante de uma grande tarefa e comissão e mandamento e obra que Ele tenha para que você realize? Não se apresente diante de Deus desta forma: Senhor, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Apresenta-te com humildade
diante de Deus, dizendo: Senhor, não tenho condição, mas tu me dás condição. Eu não posso, mas tu pode. Eu não vejo como é que eu vou conseguir ter sucesso nesta empreitada, mas tu estás comigo. Senhor, eu por mim mesmo jamais poderia fazer, mas tu irás comigo. Tu estás nesta obra, o Senhor vai ser comigo. Eu estarei vitorioso, porque tu és poderoso nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Olha o que é que Deus respondeu para Moisés, verso 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Segunda coisa: e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ali era o monte Horebe. Ali era o monte onde Moisés costumeiramente ele estava trazendo o seu rebanho, meditando. O monte Horebe, um local onde Moisés costumeiramente estava, e a ordem que Deus lhe dera para que tirasse o povo de Israel do Egito. E tendo Moisés reconhecido a sua incapacidade, numa espécie de desculpa preliminar, Deus então o fortalece dizendo: eu serei contigo, e para sinal de que é o Deus dos teus pais que está falando, você vai ao Egito e vai retornar a este mesmo lugar, e aqui vai me cultuar e vai me celebrar e vai exaltar o meu nome. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus seja louvado para sempre. Que desculpa você está apresentando diante do Senhor? É a velhice? A Bíblia fala a respeito da velhice. Salmos 92, versículo de número 12 em diante, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluia. Que desculpa você dá para Deus nesta noite de não cumprir o propósito dele na sua vida? A sua família, porventura? Há uma saída bíblica. Livro de Atos, capítulo de número 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que desculpa você apresenta a Deus nesta noite para servir-lhes plenamente e cumprir a obra dele na sua vida? É porventura o sentimento de que não vencerás? Você tem uma receita na palavra. Apocalipse capítulo 2, verso 25 e 26. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, far-lhe-ei e guardar as minhas obras até o fim, eu darei poder sobre as nações. Não tem desculpa, não tem evasiva, não tem pretexto. Sabe quem quer pôr no seu coração evasiva, pretexto e algum tipo de saída ou justificativa para não servir a Deus plenamente? É o inimigo, é o diabo, é o mundo, é o pecado. Não tem desculpa. O Deus que te chamou é aquele que te vai poder e capacidade para cumprir o propósito pleno e tremendo dele nas suas vidas. Amém, meus amados? Aleluia, louvado seja Deus. Diga para o seu irmão: não tem desculpa. Diga isso para ele. Não tem desculpa. Quando eu me aposentar, estarei então me entregando à obra. Eu quero ser um obreiro, pastor Bittencourt. Oh, amado, seja agora, não deixe para depois, tá certo? Aplica o teu coração ao teu caminho. A Bíblia diz que nós devemos aplicar o nosso coração ao nosso caminho.
Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Faça isso e você vai ter vitória. Ore para que Deus tire coisa ruim da tua caminhada. Ore para que Deus tire a amizade que está te prejudicando. Ore para que Deus tire algum tipo de pessoa que está atravancando a sua caminhada, o seu deslanche e a sua trajetória na vida espiritual. Ore para que Deus tire a superstição. Quem sabe a desculpa é uma superstição. Ore para que Deus tire isso. Ore para que Deus tire o vício. Quem sabe é um vício que você prende-se e apresenta desculpa a Deus. Ore para que Deus tire a urucubaca. Se for a urucubaca que está te impedindo de servir a Deus, tira isso e entrega o teu coração plenamente na causa do Mestre, para servirdes e cumprirdes o propósito pleno de Deus na sua vida. Amém, igreja? Diga para o seu irmão, não tem desculpa. A segunda evasiva ou desculpa que Moisés dá a Deus para, portanto, justificar eventual omissão em não cumprir a ordem de Deus, está aqui no capítulo 4 e o versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés estava aqui dizendo para Deus: o meu ministério não tem credibilidade, meu ministério é desacreditado. O que é que eu vou dizer para o povo? Eles não vão crer que o Senhor me apareceu. Eles não vão crer que eu tive esta visão da sarça ardente. O fogo estava visível, mas a sarça não se consumia. Eles não vão acreditar no meu ministério. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, eu vou te dar aqui 3 respostas. A primeira: o que é que tendes na mão? Tenho uma vara. Solta a vara aí na terra, Moisés. A Bíblia diz que o Senhor disse-lhe: que é que tens na tua mão? E ele disse: uma vara. E disse Moisés, e disse Deus: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão. O segundo sinal de que eles vão acreditar no teu ministério. Você não tem ministério desacreditado. Sou eu, Moisés. Sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que falo contigo nesta noite. O eu sou é que fala contigo nesta noite. Coloca a tua mão agora, Moisés. Coloca a tua mão aí no seu peito. Diz a Bíblia que Moisés colocou a mão, portanto, no seu seio. Tira, Moisés. Tirou, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse Deus: torna a colocar a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que tornara como a sua outra carne. Olha, note bem, a vara, este sinal, portanto, de manusear o seu seio, de colocar a mão sobre o seu seio e o milagre acontecer. E finalmente Deus diz aqui a partir do versículo 8: e acontecerá que se eles não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Como terceira prova de que o ministério de Moisés tinha credibilidade: Moisés, o milagre que você realizar no Egito vai falar. Aleluia! O milagre tem voz. Diga isso para o seu irmão: o milagre tem voz. O milagre tem voz. Diga isso para ele. Aleluia. Primeiro, a vara.
Segundo, a mão sobre o seio, sobre o peito. Terceiro, se não crerem nestes dois primeiros sinais, o terceiro vai falar. E o texto fala: ouvirão a voz do derradeiro sinal. O milagre fala. Se alguém não crê no seu ministério, não que nada, Deus te chamou coisa alguma, Deus te curou coisa alguma, se eles não crerem, você vai ver Deus falar através das obras que você vai realizar em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Você tem ministério de credibilidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falo nesta noite para quem está agora com aquele sentimento que o ministério está desacreditado. Ninguém mais acredita em você, ninguém mais acredita na tua mensagem, ninguém mais acredita de que o Senhor te chamou, ninguém mais acredita. Amados, sabe qual é a resposta para isto? É você consagrar sua vida, é meditar na palavra, é realizar a obra de Deus, é orar, é evangelizar, é fazer. As pessoas vão ver o milagre que Deus vai operar pela tua vida e vai falar. O milagre vai falar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, meus amados? A Bíblia diz que Enoque, ele alcançou testemunho de que agradar a Deus. O testemunho de Enoque falou tão alto que chegou até o trono de Deus. O testemunho, o ministério de Jó chegou tão alto que chegou até ao trono de Deus, ao ponto de Deus dar testemunho diante do adversário da vida de Jó. Igualmente a Enoque, a Bíblia fala de Abel, mesmo morto, o sangue de Abel, a Bíblia diz que fala mais alto, fala alto. Semelhantemente, só o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Oh, amado obreiro, amada obreira, saia deste santuário nesta noite, não com aquele sentimento: para mim não dá mais, eu vou entregar minha carteira de obreiro, eu não quero ser mais obreiro, isto é muito pesado, para mim não dá, Deus vai mandar outro. Não, Deus vai mandar é você. Aliás, Ele já te mandou, Ele vai te revitalizar. Quem não crê no seu ministério vai passar a crer, por causa da obra poderosa que Jesus realiza na sua vida. Oh, glória! Aleluia! Diga para o seu irmão: o milagre fala. Aleluia, o milagre fala. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Se a tua congregação não está tendo lá salvação de almas, alguma coisa está acontecendo, tá certo? Então deixa o milagre de Deus acontecer. Você vai ver, meu amado, é verdade, o milagre vai atrair pessoas, a notícia vai se espalhar. O que é que está acontecendo? É Deus curando, é Deus libertando, é Deus realizando obra portentosa e milagrosa. O milagre fala. Levante a sua mão que eu quero te abençoar. Jesus, abençoa estes teus filhos mais ainda que estão aqui nesta noite. Dá-nos mais credibilidade ministerial, credibilidade diante daqueles que nos ouvem, diante daqueles que ouvirão a mensagem tua, no nome poderoso do Senhor que vive e reina para sempre. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Outra desculpa que Moisés apresentou diante de Deus. A primeira, ele disse: Senhor, eu sou incapaz, eu não sou ninguém. Ou como Deus gosta de ouvir esta frase: eu não sou ninguém. Diga: eu não sou ninguém. Diga: eu não sou ninguém. E é ninguém mesmo.
A Bíblia diz no livro de Coríntios, diz assim: eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Pelo que quem planta não é nada, e quem rega não é nada, mas é Deus que dá o crescimento e que merece glórias, honras e aleluias. Aleluia! Isto é bom para obreiro que pensa que é alguma coisa, é bom para crente que pensa que é alguma coisa. Quando Deus começa a usar, ele já fica todo cheio, pensa que é ele, não é você, é Deus, tá certo? A glória do Senhor, o louvor pertence a Deus, aleluia, é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, o trono é dele, o enaltecimento é dele. Nós somos servos e vasos nas suas mãos poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Você ouviu? Quem estava aqui domingo na reunião de obreiro? Quem estava? Ouviu a história da pasta e da bota furada dentro dela? Ouviu? Quem ouviu isso? Isso, meu amado. É bom você cultivar algumas coisas, tá certo? De experiências passadas, ou por que não dizer, lá daquela velha vida em que você se orgulhava e se ufanava, para quando você olhar para aquilo, você se lembrar de onde Deus te tirou. Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa aqui, diante do Espírito do Senhor: se você pensa que é alguma coisa e não acredita a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor e todo o sucesso do seu ministério, cuidado, porque senão Deus vai colocar cicatriz na tua vida para você reconhecer que a glória é dele. Sabe, às vezes eu fico pensando, tem gente que Deus cura e não deixa sinal, tem gente que Deus cura e deixa a marca, tem gente que Deus faz o milagre e não deixa sinal, tem gente que Deus faz o milagre e deixa a marca lá estampada. Sabe, é para que ele se lembre lá na frente que a glória é de Jeová Ropeca, Jeová Rafá, Jeová que sara. Glórias ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Aleluia! Deus não aceita desculpas, não aceita evasivas. Ele quer te usar poderosamente. Eu já disse isto. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Este ano de 2005 é ano de vitória, é ano de colheita, é ano de milagre, é ano de maravilha. O diabo vai preparar plano para te derrubar, mas Deus tem planos poderosos. Ele tem planos poderosos para te dar vitória, para te levantar. Oh, glória! Louvado seja Deus. Você vai ser diferente lá no trabalho. As pessoas vão ver alguma coisa estranha na sua vida. Olha, é algo estranho. Se você perceber alguém caindo, ficando tonto, perdendo sentido, não tendo fala, quando você chega perto, não se apavore, é Deus libertando. Tem gente que tem tanta graça de Deus, aonde ele passa, quem é endemoniado cai, quem está falando mal fica mudo, por causa do poder do Evangelho e da glória de Deus na vida da pessoa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. O teu ministério não vai ficar desacreditado, não. O teu ministério não vai ser desacreditado, não, porque Deus te deu e você o conserva. Amém, igreja? Eu quero concluir a terceira desculpa. Moisés disse para Deus: eu não tenho mensagem. Eu não tenho mensagem.
Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés estava dizendo: eu sou gago, eu tenho um defeito aqui na língua, sou pesado, não sou eloquente, não tenho uma boa oratória e muito menos tenho mensagem. Verso 11 conclui: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. A mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. Eu me lembro, amado, aqui está o pastor Ivanildo. Fique em pé, Ivanildo. Ele já deu testemunho dele aqui nesta igreja. Não falava nada. Ivanildo era gago, vocês sabem disto. E quantas vezes ele já pregou aqui neste púlpito e Deus falou poderosamente à sua igreja. O irmão Reginaldo Domingos é um cantor gago. Você conversa com ele, ele é gago, mas quando louva ao Senhor, a gagueira some, a gagueira some. Sabe, quem faz isto é o Senhor. Abre a boca, a mensagem não é tua, a mensagem é Deus que dá, é Deus que dá, a mensagem é Deus que dá. Amém, meus amados. Se nós olharmos para a experiência de Jeremias, no capítulo 1, versos 6 e 7, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus diz para Jeremias: olha, o que eu mandar falar, falarás. Diga assim: o que eu mandar falar, falarás. Aleluia, a mensagem é do Senhor. Amados, me lembro de uma outra passagem bíblica, Atos capítulo 9, verso 13 em diante. Depois que Paulo ficou cego, indo para Damasco, a Bíblia diz então que Deus apareceu a um certo discípulo chamado Ananias, e disse em visão: vai a Damasco, a rua chamada direita, na casa de um certo Judas. Vai, e lá pergunta por um certo Saulo de Tarso. Quando ele ouviu aquela ordem do Senhor, Ananias então disse: Senhor, eu sei o que este homem tem feito aos santos em Jerusalém. É matador de crente, Jesus, é matador de crente. O que é que eu vou falar? Eu não tenho mensagem para este homem. E Deus disse: vai, Ananias, vai, porque este será para mim um vaso escolhido. Você só tem que orar por ele, impor as mãos, orar por ele, e a escama vai sair dos seus olhos. A Bíblia diz que quando Ananias chegou àquele lugar, ele disse: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui para orar por você. Oh glória, a mensagem é de Deus, a mensagem não é tua. Acabe com esse negócio de você dizer que tem 100 títulos de sermões, que tem 500 títulos de sermões, que tem 1000 títulos de sermões. Não é seu, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. A mensagem é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fique em pé, que eu quero ler esta colocação aqui para os irmãos. Deus não aceita desculpa. Atentem e ouçam. Que desculpa você vai usar diante de Deus para não fazer a sua obra? Estes aqui utilizaram as seguintes desculpas. Noé, ele foi um bêbado, mas Deus o usou como
o pregoeiro da justiça. Abraão era muito velho, mas Deus o usou na sua velhice. Isaque era partidarista e até injusto, mas Deus o usou. Jacó era mentiroso, Deus o usou, transformando para Israel. Lia era feia, mas Deus fez sair do seu ventre os patriarcas de Israel. José foi escravo e assediado do Egito, mas Deus o transformou em governador do Egito. Moisés foi um assassino, mas Deus o levantou para tirar o seu povo do Egito. Esté era órfã e prisioneira de guerra, tornou-se a rainha da Pérsia. Gideão era medroso lá no lagar, malhando o trigo, mas Deus o constituiu como varão valoroso. Sansão tinha cabelos longos, quando cortado, Deus o usou após o crescimento, matando mais filisteus na sua morte do que enquanto vida. Raabe era prostituta, mas ficou fazendo parte da genealogia do Filho de Deus. Davi adulterou, mas escreveu mais de 100 salmos da Bíblia. Jeremias e Timóteo era muito jovem, mas Deus os usara poderosamente. Elias era depressivo e suicida, mas Deus usou para falar a palavra de Deus a Acabe e também matar os profetas de Baal. Isaías pregou nu, mas ele profetizou para Israel. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Deus o levou até Nínive após ele ter ido às profundezas do inferno. Noemi era viúva, mas se constituiu na mãe daquele que seria no antecessor do Messias. Jó perdeu tudo, mas Deus o recobrou em dobro. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, mas foi um dos maiores dos profetas. João era muito introspectivo. Os discípulos dormiram enquanto Jesus orava, mas Deus os transformou e transformou todo mundo. Marta se preocupava em tudo, mas era fiel ao Senhor. Felipe via dificuldade. Maria Madalena era endemoniada, mas Deus o libertou. E quantas outras desculpas você poderia apresentar nesta noite, mas Jeová está dizendo: Ele não aceita desculpa para você fazer a obra dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique o nome de Jesus, exalte o Senhor. Deus vai te usar poderosamente. Aleluia, glória ao teu nome. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu vou te falar a última coisa. Lázaro, quem sabe, quando Jesus chegou perto diante do túmulo de Lázaro, quem sabe, eu estou aqui conjecturando, isso não tem nenhuma, quem sabe, justificação na teologia, mas me entenda por favor. Quem sabe Lázaro estava dizendo: Senhor, eu não quero voltar, me deixa aqui, já tem 4 dias que eu já morri, eu não quero voltar mais a este mundo. Quem sabe foi esta desculpa de Jó, mas Jesus o ressuscitou e trouxe de novo a vida, e lá em Betânia estava glorificando e exaltando num culto de comunhão com Maria. Eu quero te dizer uma coisa: a tua pressão alta não é desculpa, a tua enxaqueca não é desculpa, a tua úlcera que não é tua, mas que está no teu corpo, não é desculpa. Deus vai curar nesta noite. O desemprego não é desculpa para você servir a Deus em espírito e em verdade. Levante a sua mão, todos com a mão erguidas para os céus. Nosso Deus, nosso Pai, nós pregamos a Tua palavra como Tu mandaste nesta noite. Senhor, Tu és fiel. Aplica aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que em nenhum instante da nossa jornada aqui na terra
venhamos dar evasivas, escusas e desculpas para, Senhor, justificar o não cumprimento da tarefa que Tu nos deste. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor, revitaliza o ministério de cada irmão aqui nesta noite, dá força, dá poder, supre as necessidades de cada um, abre a porta de emprego, cura as enfermidades, faz milagre, Senhor, faz milagre. Eu quero ouvir a voz dos milagres, eu quero ouvir a voz dos milagres aqui nesta igreja, neste campo, nesta congregação, nesta região. Eterno Deus, nós oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, aleluia.